Bom, pessoal, mais um exercício aqui do LeetCode. Dessa vez o exercício de número 217, Contains Duplicate. Ele é considerado fácil aqui pela plataforma e é basicamente o seguinte. Dado um array de inteiros, um array chamado de nums, retorne verdadeiro, true, se qualquer dos valores ele aparecer pelo menos duas vezes nesse array. Então, se houver uma duplicata ali, e retorne falso se cada elemento for diferente. Olha como é simples. Ele me dá um array de entrada. 1, 2, 3 e 1. A saída é true. Por quê? Porque, olha, eu tenho o número 1, 2, 3... Opa, o 1 se repete. Se tem uma duplicata, se o elemento aí acontece, aí existe pelo menos mais de uma vez, então a saída vai ser true. Então, o elemento 1 ele existe tanto no índice 0 quanto no índice 3, no último índice. Outro exemplo, ele dá um array de entrada como 1, 2, 3 e 4. Por que a saída foi false? Porque todos os elementos são distintos entre si, são diferentes. É o que diz o enunciado. Retorne false se cada elemento for diferente. E por fim, o terceiro exemplo, a saída vai ser true, porque a gente tem aqui várias duplicatas, né? O 1, o 3, o 2 e assim sucessivamente. Então vamos lá, vamos dar nossa solução. Eu optei aqui pela linguagem Java, e aqui ele já tem um método chamado contains_duplicate, ou seja, ele vai receber pelo parâmetro aqui, via argumento, o array de entrada, e aí eu vou ter que criar a minha lógica aqui para realmente retornar true se houver duplicata ou false se forem distintos os elementos entre si. E como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Antes de mais nada, esqueça um pouco a questão da programação. Quero que vocês lembrem, e aqui é o grande pulo do gato, que na matemática existe uma estrutura, a gente aprende bastante ali no ensino médio, chamada conjuntos. Os conjuntos nada mais são do que uma coleção de elementos. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto do tipo números pares, vamos dizer assim. E aí, por exemplo, eu tenho 2, 4, 6, 8, enfim. Aqui foi só um exemplo, tá? O conjunto ele é praticamente infinito, Então, eu vou colocar assim, números. Beleza? Quantos elementos tem nesse conjunto aqui? Pensa bem. É bem simples, 1, 2, 3 e 4. Agora, olha só. Se eu fizer 2, 2, 4, 6 e 8, quantos elementos tem aqui? Exatamente. Não tem 5 elementos, tem 4 elementos. 1, 2, 3 e 4. Porque as duplicatas não contam. Então, aqui, para todos os efeitos, tem exatamente 4 elementos. Se eu fizer 8 aqui, você poderia pensar, 1, 2, 3, 4, 5. Não. Aqui tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então, em conjuntos, as duplicatas não contam para todos os efeitos. Tá? Então, o que eu poderia fazer? Bom, o raciocínio poderia ser, eu posso pegar esse array de números, e tratá-los, recebê-los como se fosse um conjunto. Porque se tiver alguma duplicata, vai ser ignorada. Entendeu? Bom, como é que eu faço isso? Vamos lá. Bem simples. Acompanhe aqui o raciocínio. Eu vou primeiro declarar um conjunto, porque em Java existe essa estrutura de dados conjunto, que seria um set. Vamos colocar aqui set, que é conjunto em inglês. E essa estrutura ela é implementada por um hash set. Não se preocupem com isso, apenas saibam que é a estrutura que vai tratar conjuntos aqui. Eu posso tirar até esse set aqui e deixar como var, usando a notação mais atual da linguagem, a sintaxe mais atual da linguagem Java. E aqui é o seguinte, eu vou perpassar por cada um desses números desse array. Então, eu vou fazer um for. Não vou fazer aquele for tradicional, tá? Do int i igual. Não preciso disso. Eu não preciso dessa variável i. Seria um espaço de memória desnecessário, tá? Eu vou simplesmente dizer, para cada número desse meu iterável nums, eu vou fazer a seguinte verificação. Se eu tentar, nesse conjunto, adicionar o número atual, beleza? E eu não conseguir, isso dá false. E se isso for verdadeiro, ou seja, eu tentei adicionar e deu false, eu vou retornar true.
Exatamente, pessoal. Essa estrutura de dados conjunto, né, o set, tem aí um método chamado add. E esse método ele retorna true ou false. Então, se eu tentei adicionar o número e ele me deu false, né, se é verdade que eu tentei adicionar um número e deu false, retorna true. Porque se deu false é porque havia uma duplicata. Ok? Beleza. E aí, após perpassar por todos esses números, e ele, obviamente, não der true, eu posso dizer que deu false. Então, simplesmente coloco return false aqui fora desse for. E eu vou apagar esses comentários para deixar aqui um pouco mais bonito. E pronto. É isso. Está finalizado. Primeiro executo, dou um run. Ele passou em todos os casos, né? E submeto a minha solução. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu!